E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, espero que todos estejam bem, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aí com a estrutura das palavras, os processos de formações. E eu queria que vocês abrissem o livro de vocês aí na página 32, tá? Aqui nós vamos conhecer os diferentes processos, tá? De formação de palavras. E aí nós vamos conversar pelo processo de derivação. Tá? Por quê? Porque eu tenho o processo de derivação e aqui eu tenho o processo de composição, ok? No livro de vocês aí na página 32, ele começa dizendo exatamente o quê? Que o processo de derivação é quando uma palavra já existe, tá? Uma palavra primitiva que dá origem a uma palavra derivada. Aí a gente recorda aí lá no Fundamental 1, quando a gente aprende substantivo primitivo, substantivo derivado. Substantivo primitivo, leite. Substantivo derivado, leiteira. Então, a palavra leiteira, ela derivou de quê? De leite. Aqui, no Fundamental 2, a gente já vai aprender o que acontece com os processos, tá? O primeiro processo aqui, ele é formado por quê? Por um prefixo, tá? Então, aqui eu tenho prefixal. O prefixal, ó, é quando eu já tenho uma palavra primitiva, que a palavra é fazer, e aí eu acrescentei um prefixo. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu exatamente o quê? Os morfemas, que é quando eu pego uma palavra e divido ela em partes. Aqui eu dividi exatamente radical, é uma palavra primitiva que já existe, e aí eu acrescentei o que? Um prefixo, que é exatamente o que vem antes do radical, antes da palavra que já existe. Então aqui formou o que? A palavra refazer, tá? O próximo processo é o processo sufixal, que é exatamente o quê? Quando eu tenho radical mais sufixo. Aqui o exemplo é finíssimo. Eu já tenho a palavra, o radical aqui que vem de fino, palavra fino. E quando eu acrescento aqui, o sufixo, que é o morfema que vem após aqui o radical, tá? E aqui ele deu aqui o aumentativo de fino, fino, finíssimo. E aí eu vou ter o sufixal. O prefixal e sufixal é quando eu tenho a derivação exatamente ao mesmo tempo. Eu tenho a palavra flor, é uma palavra primitiva, tá? Flor é uma palavra primitiva, só que o que aconteceu? Eu acrescentei o prefixo e acrescentei o sufixo. Então aqui eu vou ter prefixal e sufixal que se transformou na palavra derivada, reflorescer. Eu tenho também a parasintética. O que é a parasintética, professora? A parasintética, olha, eu tenho aqui o radical de noite, certo? Noite. Mas a derivação parasintética, eu não posso, não tem como funcionar sem o prefixo. Não existe a palavra anoitecer, não existe. Como também não existe a palavra à noite. Junto não. Existe a locução aí, adverbial, à noite, separado. Vem à minha casa à noite. Então é separado, mas aqui, à noite, não existe essa palavra. Por que ela é chamada de parasintética? Explicando mais uma vez. Porque a palavra precisa sim do prefixo e do sufixo e não funciona somente com um ou somente com o outro. Volto aqui para o prefixal e sufixal. Se eu tirar aqui o prefixo, fica a palavra florescer. Então, dá certo isso? Dá. Existe essa palavra florescer? Sim, existe. Aqui é que não vai existir noitecer e nem à noite. Então, é parasintética quando o prefixo e o sufixo tem que conter na palavra para ela poder realmente ficar correta, tá?
regressiva é quando eu tenho o quê? Aqui eu tinha um verbo, é a mudança da classe, tá? Eu tinha um verbo, debater, e aí, como eu tirei aqui o R, ó, se transformou o quê? No substantivo debate. Isso é a regressiva. Ó, regressiva é eu fazer o quê? Ó? Eu tirar o R, e aí era uma palavra debater e se transformou na palavra, ó, debate. Por isso que é regressiva. Por que é derivado? Porque a palavra debate vem de debater, tá? E aqui eu tenho o último caso de derivação, ó. Quando eu tenho a mesma palavra, só que é classes gramaticais diferentes. No livro de vocês tem um exemplo. Jantar, verbo. Vamos jantar cedo, ó. E jantar, substantivo. O jantar foi servido. A palavra jantar é escrita do mesmo jeito, tá? Só que o que acontece com a derivação imprópria? Ela pode ser verbo, dependendo do contexto, e pode ser substantivo, dependendo do contexto, tá? Para finalizar aqui, nós temos a composição, tá? Aqui, no caso da justaposição, é quando eu tenho dois radicais. O que é que vai acontecer? Isso vai ser transformado num substantivo composto, porque é formado por dois radicais. Sendo que quando eu junto passa tempo, não sofreu alteração nenhuma na ortografia da palavra. Já no processo de aglutinação, eu vou juntar em boa hora. Vamos em boa hora. Quando eu junto, que se transforma em bora, tá igual? Não, não tá. Sofreu alteração? Sofreu. E aí eu vou chamar do processo de aglutinação, tá? Vou ter outros casos também. É o caso do água ardente. É o que eu tô lembrando aqui agora. Água ardente. Quando você junta, ela vai se transformar em aguardente. Então, aguardente, ó. Vem aqui a junção. É lógico que não dá para ficar os dois A's juntos. Então, vai ser o quê? Processo de aglutinação. Então, é isso. Faça as atividades que vai estar na agenda. Um beijo, fique